Eu queria começar esta talk por fazer duas perguntas. Quem daqui é que já ouviu falar de Bitcoin? E quem daqui é que já usou, ou usa, ou já teve Bitcoin? Estava exatamente à espera desta reação. Boa. Eu ouvi falar de Bitcoin pela primeira vez há uns 4 anos, aqui no Técnico, numa sala de estudo, quando era suposto estar a estudar, e estava a falar com um amigo meu. E fiquei convencido que ele estava metido num esquema de todo o tamanho, numa alhada da qual ia ter dificuldade em sair. Porque é um conceito muito esquisito, não é? É um dinheiro apolítico, um dinheiro que não precisa de uma entidade central para funcionar, um dinheiro que não precisa de bancos, uma coisa que faz confusão. E, portanto, fui lançado numa jornada que não foi só aquela tarde que eu passei a pesquisar na internet para provar ao meu amigo que ele estava errado. Essa tarde transformou-se numa semana, essa semana transformou-se num mês, e esse mês transformou-se numa obsessão de 4 anos que vos vou mostrar hoje o porquê dessa obsessão. E ela começa quando eu percebo que Bitcoin é uma quarta revolução na forma como vemos o dinheiro. Portanto, o dinheiro no início não existia, era troca direta. As coisas funcionavam por troca direta. E passaram a funcionar por abstração de valor. O ser humano começou a usar conchas, pedras, o que quer que seja, para representar valor, uma abstração de valor. Passámos para metais preciosos e dos metais preciosos para o dinheiro, com moedas e notas. Mas as moedas e notas e o dinheiro de hoje têm uma peculiaridade, que é, na realidade, mais de 90% dos dólares e euros que estão em circulação são digitais, são eletrónicos, não são representados de forma nenhuma por uma moeda, uma nota, nada. São bits e bytes. E uma pessoa da nossa geração pensa, então, mas se eu consigo enviar bits e bytes para o outro lado do continente sem pedir autorização a ninguém, sem ter que me chatear com pagar comissões, sem ter permissão de um banco ou a ajuda de um banco, porquê é que eu não posso fazer isso com o meu dinheiro se o meu dinheiro também é digital? Porquê é que eu não posso enviar os bits e bytes que já representam o meu dinheiro para o outro lado do mundo sem fricção, sem me chatear? E a resposta é que, eu posso fazer isso. A resposta não é um não, e isso é bom. Veio em 2008 uma entidade que ainda ninguém sabe bem quem é, com o pseudónimo Satoshi Nakamoto, apresentar um paper com o título Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Portanto, um sistema de dinheiro eletrónico que é peer-to-peer. Não requer a presença de uma entidade central. Se eu envio dinheiro para alguém, o dinheiro vai diretamente de mim para essa pessoa e não precisa de um intermediário. E do ponto de vista do utilizador, isto não é muito diferente do dinheiro que nós conhecemos hoje. Portanto, o que vocês estão a ver aqui é uma aplicação de telemóvel chamada uma carteira de bitcoins. Um conceito um bocado diferente daquilo que estamos habituados, mas não é muito diferente usar uma carteira de bitcoins do que é usar o PayPal, por exemplo. Temos uma maneira de receber, uma forma de enviar, e com um clique enviamos dinheiro de um lado do mundo para o outro. Mas é na tecnologia por baixo disso que a revolução acontece. E essa tecnologia chama-se tecnologia de blockchain, que permite esta tal descentralização. Esta descentralização ocorre de uma maneira que é tecnicamente difícil de explicar. E eu acho que a maneira mais fácil de explicar é contar-vos a história de uma transação, como é que a transação acontece. Portanto, começa com um clique do lado direito e essa transação é enviada e espalhada por toda a internet, por cerca de 5.000 computadores que estão a correr este software em segundos. E em segundos esta transação é conhecida por todo o mundo. Há alguns destes nós, são os nós especiais, chamados os mineiros. E estes mineiros têm o objetivo de aglomerar as transações em blocos de transações, conjuntos de transações, e lançar uma prova matemática para a rede de que estas transações são viáveis, que são verdadeiras, que não são transações não ilegítimas, mas transações já feitas. Por exemplo, se eu copiar uma Bitcoin e enviar a mesma para 2 pessoas, esse tipo de transação não pode passar na rede. E é esse o trabalho dos mineiros. E em segundos, claro, o dinheiro chega ao seu destino. E agora temos um caso prático, porque toda a tecnologia precisa de uma aplicação, não é? Se não houvesse uma aplicação prática, isto não fazia sentido. E é o caso de um trabalhador migrante. Esta história acontece todos os meses e há muita gente a adotar esta tecnologia neste contexto. Imaginemos um trabalhador mexicano que vai para os Estados Unidos para trabalhar e enviar dinheiro de volta para a sua família. Vocês sabem que esta história acontece
N vezes e há imensas pessoas nesta situação. Mas chega ao fim do mês e o trabalhador precisa de efetivamente enviar o dinheiro além fronteiras. E o que é que acontece no sistema bancário tradicional? Estatísticas do World Bank dizem que, em média, estes trabalhadores gastam 8% do valor que enviam em taxas de transações além fronteiras. 8%. Faz-me pensar que um trabalhador com uma média de 50 horas semanais, que me parece um valor relativamente plausível para este tipo de trabalhadores, está a trabalhar 4 horas semanais para uma entidade que nada mais faz do que enviar bytes de um lado para o outro do mundo. Uma atividade que eu podia fazer por mim sem demorar os 3 a 5 dias úteis que os bancos me pedem, com um clique. Portanto, com Bitcoin, o que acontece é este dinheiro não olha a fronteiras e com um clique o dinheiro chega à família do trabalhador. Mas nem tudo na vida é um mar de rosas e há casos e casos. Esta tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, como qualquer tecnologia. O que vocês estão a ver à vossa direita é um símbolo de uma plataforma construída num canto obscuro da internet. E esta plataforma chamava-se Silk Road. Uma espécie de eBay, mas onde em vez de se venderem álbuns e as coisas que se vendem no eBay, vendiam-se drogas, armas, comprimidos, tudo o que vocês possam imaginar vendia-se neste sítio. Isto faz-nos também pensar um bocadinho, será que faz sentido termos um dinheiro que não olha a fronteiras, que não tem um controle central? É uma coisa que fez-me pensar durante algum tempo, durante esta jornada, e para pensar nisto precisa de recorrer a outras tecnologias. Pensar como é que as outras tecnologias aprovaram neste nosso escrutínio moral. E essa tecnologia, a tecnologia que eu usei para comparar, foi a internet, porque não? É uma rede com o melhor e o pior da humanidade também. A internet surgiu no fim da década de 60 e no início da década de 70 já havia cibercrime. Agora eu pergunto-vos, será que fazia sentido proibir a internet nessa altura? Nessa altura a internet era relativamente pequena, era possível proibir a internet. Será que, porque há aplicações más da internet, faz sentido proibi-la como um todo? Analogamente, Bitcoin é apenas um protocolo e pode ser usado para o bem e para o mal. Portanto, a tecnologia é moralmente neutra. O que importa é o que fazemos com ela e é isso que deve ser regulado. E chega à parte em que eu fico satisfeito, porque o meu palpite no início dos 4 anos estava certo. Chegou a parte onde eu vos digo onde é que Bitcoin está hoje e está bem. Esta tecnologia, esta moeda virtual, tem neste momento uma capitalização de mercado de cerca de 20 mil milhões de dólares. Cerca de 300 milhões de dólares mudam de mãos a cada 24 horas sobre esta tecnologia, portanto, em Bitcoin. Há cada vez mais empresas a aceitar esta moeda em troca dos seus bens e serviços. Por exemplo, a loja online da Microsoft aceita. Há uma grande loja norte-americana que aceita loja online ou lojas físicas. Esta tecnologia está em todo o lado e pretende fazer pelo dinheiro aquilo que a internet fez pelo jornalismo. Hoje em dia toda a gente tem direito a uma opinião. Amanhã, quando Bitcoin for adotada, toda a gente tem direito a serviços bancários básicos. E eu sei que estas são as perguntas que estão na vossa cabeça hoje. Foram as perguntas que estavam na minha cabeça. Elas estavam escritas num papelinho que eu encontrei do início da minha pesquisa. E adorava poder responder a todas. Elas são: como é que as bitcoins são criadas? Afinal, quem é que tem aquilo tudo? Como é que é? Alguém nos está a enganar e tem aquilo tudo. Gostava de responder a isto. Gostava de falar um bocadinho convosco sobre o que é que dá valor a uma bitcoin. Outro assunto muito, muito estranho para uma pessoa que é introduzida a isto. Gostava de vos dizer, se é dinheiro digital, porque é que eu não posso simplesmente fazer copy-paste e enviar a mesma coisa para 2 pessoas? Era um espetáculo. E gostava de vos dizer, se eu tenho uma aplicação no meu telemóvel que tem as minhas bitcoins e eu perder o meu telemóvel, o que é que acontece? Será que faz sentido ter um serviço bancário assim tão frágil? Gostava de falar convosco sobre isto tudo, mas não tenho tempo. E, portanto, teria todo o gosto em falar convosco a seguir à próxima apresentação. Obrigado.